Olá a todos, meu nome é Guilherme da EUTools. Vamos dar continuidade no nosso módulo 3, tá? Um vídeo de introdução aí da parte de comunicação sem fio. Então, pessoal, eu estava falando de apenas alguns dos hardwares disponíveis e diretamente compatíveis com o protocolo Arduino. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Diretamente compatíveis? Porque o Arduino em si, se você configurá-lo aí de maneira correta, ele pode ser compatível com outros módulos também, como por exemplo os módulos que são baseados em transceptores LoRa, em módulos baseados no 433 MHz, entre outros módulos. Tá? A gente vai ver que o Arduino em si ele é um modelo em camadas, tá? Ele é um protocolo baseado no modelo em camadas, que a ideia dele é ser flexível. Tá? E você pode basicamente trocar a camada física, a parte de RF, pela camada física que você assim desejar. Esses carinhas aqui, tanto o RFB quanto o B900 quanto o B990, eles funcionam como base um transceptor RF chamado CC1101, tá? Que é um transceptor da Texas, beleza? Mas nada impede de você trabalhar aí com outros módulos RF também. Então o Arduino em si ele foi construído inicialmente com base nesse transceptor. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito dele aí também. Tá? Mas só lembrando aqui, comentando dos módulos, tá certo? Aqui está o nosso radinho chinês, o RFB, o BE900 e o BE990 são rádios de fabricação nacional, brasileiros, beleza? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, está o escopo de um BE900, tá certo? O que é um BE900 em si? Pessoal, assim como o Arduino ele tem um microcontrolador Atmega 328. Tá? Estou falando do Arduino Uno especificamente. Assim como o Arduino, o B900 ele também tem um microcontrolador, o mesmo do Arduino Uno, por sinal. Então, que é um Atmega 328, tá certo? Então, esse carinha aqui, ele tem lá ADs e IOs, tal como nós vimos aí nos módulos anteriores. Só que, além disso, tem até uma barrinha de divisão aqui. Vejam só, ele tem um microcontrolador e, além disso, ele tem um transceptor RF, tá? Que é essa partezinha aqui. Então, eu representei aqui como uma chavezinha, tá? Uma chavezinha entre transmissão e recepção dos dados. Aí aqui a saída é para uma anteninha, beleza? Então, ó, o BE900, se a gente for equacioná-lo aqui, quem que é o BE900? Olhem só, o BE900 é um Atmega 328, vou chamar de AT328, mais um transceptor RF, tá? Porque ele precisa ter esse recurso para transmitir dados RF, né? Quase óbvio, um transceptor CC1101, faltou um C aqui, né? CC1101. Então, o B900, de uma maneira, através de uma equação, nós definimos o que é esse dispositivo, esse rádio. Então eu posso até dizer, assim, de uma maneira até ousada, que o B900 ele é um Arduino, quase um Arduino, né? Mas um recurso aí, adicionado a um recurso de transmissão via radiofrequência, com esse radinho aqui CC1101, beleza? Só que aí, pessoal, é o seguinte, ó, se vocês observarem no passado, no slide anterior, que é esse aqui, observem esse cara com cuidado. Existe uma diferença, além do tamanho, né? A parte de esse cara é muito mais compacto que o Arduino, mas ele tem uma diferença muito grande com relação ao Arduino. Porque esse cara em si, ele não tem a capacidade de se comunicar com o computador diretamente. Tá? Se vocês observarem, não existe aqui uma entrada USB, micro ou mini, para que esse cara diretamente se comunique com o nosso computador. E para isso, pessoal, o que nós precisamos? Olhando aqui para esse desenho novamente, nós precisamos de um conversor USB serial, que vai fazer essa interface. Então, o conversor USB serial conversa com o B900 e, ao mesmo tempo, conversa com o computador. Então, ele dá para a gente essa possibilidade de falar com o meio externo, tá? Com que o B900 ele se comunique com o meio externo. É o mesmo esquema, pessoal, de um Arduino Pro, tá? Um Arduino Mini. Você precisa lá de um conversor USB serial, um chip FTDI, para que você possa fazer o upload de firmware nele. Então, aqui não é diferente, tá? Nós vamos utilizar aqui um conversor USB serial para fazer o upload dos firmwares nos nossos B900, beleza? E aqui está o nosso computadorzinho, certo? Ok. Prosseguindo aqui, pessoal. Opa!
Aqui está o esquemático do B900, tá? Aqui estão todos os pinos, então aqui como eles estão funcionando. Isso aqui é basicamente um Arduino, só que aí você perde alguns pininhos para fazer a comunicação com um módulo RF, tá, pessoal? Então, qual que é a ideia aqui? Nós perdemos alguns pinos, infelizmente, tá? Principalmente os pinos da comunicação SPI, tá? Que são lá os MISO, MOSE, SCLK, um chip select e outros pinos aqui. Tá? E não tem jeito, a gente vai perder mesmo. Então lá no B900 eles já estão fisicamente ligados, tá certo? Então aqui está a pinagem do nosso B900. Passando aqui, vejam só, pessoal, que agora muda um pouco, tá certo? Nós estamos falando aqui de um firmware, esse é o firmware da base, tá? Deixa eu ver se no próximo vídeo eu tenho o firmware do nosso sensor, não tenho, mas nos vídeos aí, nos experimentos, quando nós vamos fazer experimentos, nós vamos falar a respeito desses firmwares, tá? Eu vou mostrar direitinho como trabalhar com eles. A ideia desse slide é só mostrar para você, pessoal, para vocês, que esse firmware ele já é um pouco diferente, ele é um pouco mais complexo do que os firmwares que nós trabalhamos até agora. Tá? Então vejam só que nós temos aqui algumas abas, porque o protocolo Arduino em si, ele visa um modelo em camadas. Tá? Ele é um protocolo que visa um modelo em camadas, na qual cada camada tem tarefas, rotinas bem definidas. Tá certo? Então, nós observamos aqui algumas das camadas que compõem o firmware da base. Vejam só esses nomes, física, MAC e NET. Tá? Física, que FI, né? Camada física, camada MAC e camada de rede. E vocês vão ver lá nos firmwares do nosso sensor que nós adicionamos aqui, além dessas 3 camadas, a camada de transporte e a camada de aplicação. Tem mais 2 aqui nos firmwares do nosso sensor. E isso aqui, pessoal, esses nomes, eles são até intuitivos e a ideia aqui foi fazer nomes, né? Quando pensamos aí na elaboração do protocolo, de um modelo em camadas muito conhecido aqui, tá, pessoal? Que é o modelo TCP/IP. Que os nomes aqui são iguais, mas o Arduino em si ele não tem nada a ver com o TCP/IP, tá? É só para simbolizar aqui que o Arduino também, assim como o TCP/IP, o Arduino ele é um modelo, né, um protocolo que visa um modelo em camadas, na qual cada camada tem suas rotinas e tarefas bem definidas. Beleza? Então, ok. Aqui estão os ajustes de algumas variáveis que são importantes na elaboração do seu código. Tá? Então, lá no código, na camada física, nós temos o ajuste de algumas variáveis. Isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente começar a trabalhar, né, pôr a mão na massa no protocolo Arduino, mas só passando rapidamente por elas aqui. Tá? Então, ó, potência, então a variável power, ela diz respeito à potência de transmissão. E esses números aqui, pessoal, representam qual que é a potência que será transmitida. Então, por exemplo, quando você coloca 7 aqui, vejam só nos comentários, olha, quando você põe 7, você transmite, vejam só o 7 está aqui, na escala de 0 a 7, 8 valores possíveis, você transmite com 10 dBm de potência. Tá? Quando você coloca 6, você transmite com 7 dBm de potência, e quando você coloca, por exemplo, 0, você transmite com menos 30 dBm de potência. Potência bem baixinha. Variável channel. Tá? Channel diz respeito aí a qual é a frequência que você vai operar. Tá? Onde estará o seu canal em frequência. Tá certo? O espaçamento aqui entre os canais é de 125 kHz. Então você tem algo bem parecido com isso no espectro. Tá? Então o primeiro está centrado aqui em 915 em MHz. Tá? Aí tem um espaçamento entre esses caras. O próximo canal vai estar centrado aqui, pessoal, em 915,125. Tá? O próximo, 915,25. E por aí vai, tá, pessoal? Por aí vai. E aí você ajusta esses valores com base nessa variável aqui. Então você seta qual que é o canal que a sua comunicação vai acontecer. Beleza? E outra variável aqui, pessoal. Freq underline offset. Tá? Essa variável é muito importante porque é o seguinte. Os rádios aqui, de uma maneira geral, falando aí mais especificamente do B900 e o B990, eles
eles vêm com um errinho de calibração de fábrica aqui, tá? E por esses motivos, por que acontece isso, né? São componentes que estão ali, tá? Eles têm suas próprias imprecisões, tem cristais e tudo mais, e por esses motivos, quando você faz com que o rádio em si transmita numa frequência de, por exemplo, 915 MHz, por causa dessas imprecisões, né, dessas falhazinhas, ele acaba transmitindo, por exemplo, em frequências como, por exemplo, 915.2. Tá? E isso é um erro, eu estou exagerando aqui, né, mas um pequeno erro, um pequeno offset na frequência vai acarretar em problemas na sua comunicação sem fio. E esse número, pessoal, isso aqui é um número em hexadecimal, por exemplo, esse FB que está aqui que vocês estão vendo, ele corrige essas imprecisões. Tá? Então, fazendo com que o seu rádio transmita na frequência que você configurou para ele transmitir. Tá certo? Beleza. E, finalmente, aqui a taxa serial underline bound rate é a taxa da comunicação serial. Tá? Essa variável em si ela é muito importante na base, tá, pessoal? Por que na base? Porque a base ela vai falar diretamente aqui via USB, tá? Via cabo USB, com o seu gateway, tá? Que é o PC, ou um Raspberry Pi, ou um BeagleBone. Então é importante esse parâmetro aqui e, obviamente, ele tem que ser o mesmo lá do outro lado da moeda. Tá? Eu já estou falando aqui do Python ou do seu outro software externo. Beleza? Então são 4 variáveis aqui muito importantes a serem configuradas. Beleza? Bom, aqui está um indicadorzinho dos rádios. Tá? Eles já vêm com uma etiquetinha aqui mostrando para vocês qual que é o offset dele. Então, aqui está indicado para a gente, olha, o offset desse carinha, desse radinho B900 é FB, tá? E então, por isso que, nesse caso, no firmware, estava FB nessa variável. Beleza? Passando aqui, pessoal, o upload de firmware, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui nós temos uma base, tá? Que é uma estação rádio base. Tem até uma anteninha que eu mostrei para vocês aqui, estou mostrando aqui. Aqui está o conector SMA que sai para a antena e aqui está a nossa basezinha. Dentro dessa caixinha, pessoal, tem um carinha desse aqui. Ó. Tem um BE900 que eu mostrei para vocês aí e mais um desse aqui. Ó. Deixa eu pegar ele que está no começo da nossa apresentação. Vejam só, esse carinha ó, é um conversor USB serial e vejam que ele tem um soquetezinho que encaixa perfeitamente um B900 ou um B990 ou um RFB aqui. Então, ó, e observem que aqui ó, nós temos uma USB, eu não sei dizer se é micro ou mini pela figura, tá? Mas aqui nós temos aqui, pessoal, a Warts, a gente chama esse cara de Warts-B, que é um conversor USB serial, tem um chip FTDI aqui dentro. Nós trabalhamos com USB mini, tá? Mas, ok, então nós temos um B900 encaixado aqui nesse soquetezinho preto. Então, são esses 2 carinhas que compõem a nossa estação rádio base. Beleza, pessoal? Voltando lá. Então, aqui dentro nós temos, além da antena, né, nós temos uma Warts-B e em cima da Warts-B nós temos um B900. Ok? E aqui, pessoal, está o nosso sensor. Tá? O nosso sensor aqui ele é um pouco mais complexo. Vejam que a placa ela mudou um pouquinho de cara. Tá? Isso aqui é uma DK IO Tools, tá certo? É uma plaquinha aqui da própria IO Tools que nós fizemos. E a ideia aqui, com todas as interfaces Groove, da mesma forma lá que o Shield Groove, nós fizemos uma plaquinha de aplicação compatível com os módulos RF. Beleza? E aí, pessoal, vocês podem observar que aqui também tem o nosso offset, ele está pintadinho aqui. Dependendo do rádio, eles podem vir aqui com uma etiquetinha, eles podem vir com o offset pintado aqui. São algumas das opções, tá certo? E aí, pessoal, como que nós programamos os nossos rádios aqui? Tá? Se vocês observarem, nós temos um chip FTDI aqui. Esse aqui ele é mais conhecido. Tá? É um conversor USB serial também, um chip FTDI. Aqui nós temos a interface para USB, uma USB mini. Essa aqui eu tenho certeza que é mini. E você consegue, só simplesmente espetando ele nesse socket que vocês estão vendo aqui, ó, fazer a interface e fazer o upload de firmware pro B900. Tá certo? Então, essa é uma plaquinha, só lembrando, né, falando novamente, essa é uma plaquinha DK IO Tools, uma placa da nossa empresa aqui, e compatível com o radinho B900/B990/RFB. Beleza? Então você alimenta ela por aqui, é como se fosse um Arduino aqui, tá, pessoal?
só mudou um pouquinho a cara do hardware, ok? Bom, aqui está o firmware do sensor. Como comentei com vocês aqui que ele possui duas camadas a mais, camada de transporte e camada de aplicação. E só lembrando aqui, pessoal, é muito importante isso, na camada de aplicação é que você vai inserir os dados dos seus sensores e atuadores. Beleza? Então, vou deixar isso aqui para a parte dos experimentos, que a gente vai explicando e pondo a mão na massa ao mesmo tempo. Aqui está a comunicação com o Arduino Test. Nós explicamos ele já no módulo 2 do nosso curso de gerência, mas não custa lembrar aqui, né? Aqui está a porta serial que aparece aqui nesse campinho, a velocidade, a taxa de transmissão aqui da comunicação serial. E aqui, pessoal, agora vai fazer bastante sentido isso aqui, tá? O byte 8 ele é sempre usado como endereço de destino e o byte 10 o endereço da fonte ou da origem, tá certo? Então, a grosso modo, o byte 8 ele carrega a informação para quem é a informação e o byte 10 carrega a informação, o ID, né? O ID de quem mandou o pacote de dados. Tá? E aí você clica lá em conectar, quando a USB, a COM estiver criada e estiver aqui nesse campinho, você clica em conectar, vai aparecer o campo enviar e você simplesmente seta aqui de quanto em quanto tempo você quer enviar o pacote e passa a transmitir as informações. Nós faremos testes a respeito disso, pessoal, fiquem tranquilos. Tudo bem que vocês já utilizaram o Arduino Test no módulo passado, mas a gente vai fazer isso de novo, verificando a comunicação sem fio. Bom, aqui é a interface com o Python, que é de fato o que é mais importante aqui para nós, aprender a trabalhar com o Python. Vocês vão ver que muda um pouquinho o Python aqui, algumas coisas só, nada muito diferente com relação à técnica do Arduino emulando o Arduino, mas é isso aí. Então você tem um menuzinho, né, como de sempre, de praxe, digite o número da serial, escolha aí, pressione Enter, realiza medidas, S para sair, aí você entra com a opção e depois quantas medidas você quer fazer para coletar aí da sua rede de sensores e o resultado é este aqui. Então você tem várias coisinhas aqui. Aqui, pessoal, em si vai aparecer uma variável, duas variáveis, ou melhor dizendo, que a gente não conhece até agora. Tá? RSSI é a intensidade de sinal, e faz sentido você pensar em duas, né? Porque a gente tem uma comunicação bidirecional, que vai sempre da base para o sensor e posteriormente do sensor para a base. Então são dois pacotes que trafegam na nossa rede quando você tem uma comunicação sem fio utilizando o protocolo Arduino. Tá? Mas a gente vai deixar para falar delas aí em outros vídeos. Tá bom? Então, com isso nós finalizamos o nosso módulo. Muito obrigado pela atenção. Só passando aqui. Muito obrigado pela atenção. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.